Deus me trouxe aqui para te dizer para você que você não vai ceder aos desejos do adversário, do inimigo. Você não vai fazer o que o inimigo quer. A palavra do nosso Deus diz que no livro de Daniel capítulo de número 3, versículo de número 1, vai dizer: a estátua de ouro e os companheiros de Daniel no forno ardente. Então, a palavra do nosso Deus diz que Nabucodonosor, ele levantou-lhe uma estátua de ouro ali naquelas províncias, e ali ele fez aquela estátua de ouro para que todos o adorassem. Todos que chegassem ali era obrigado a adorar aquela estátua de ouro. E se eles não adorassem, seriam julgados na fornalha de fogo ardente. E a palavra de nosso Deus diz que ele convida ali, né? A palavra do nosso Deus diz, versículo de número 3 vai dizer assim: então se juntaram os satrapos, prefeitos, ali ele chama os satrapos, prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, os oficiais, todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E todos que estavam ali era obrigado a fazer a vontade daquele rei. Deus me trouxe aqui para te dizer que você não vai fazer a vontade do inimigo. Você não vai ceder ao que o teu adversário está querendo. Porque o inimigo, ele não só veio para roubar, matar e destruir. O adversário, o inimigo, ele só veio para matar, roubar e destruir. Deus me trouxe aqui para falar para você que o que vai prevalecer na tua vida é a vontade de Deus. Você vai seguir a vontade de Deus para a tua vida. Você não vai adorar deuses. Você não vai fazer o que o inimigo quer. A palavra do nosso Deus diz que ali chega aqueles 3 jovens naquela província, que era, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel e seus companheiros. Chega ali naquela província e o rei, manda eles adorarem. Falam para eles que eles teriam que adorar. E eles ali, eles não aceitam. Eles não aceitam. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não aceitam a adoração, o que o rei queria fazer. Eles não aceitaram, porque eles confiaram no Deus que eles serviam. Eles pegaram e falaram que eles não iam adorar. Não, ó rei, não vamos adorar a sua estátua, porque o Deus que nós servimos o salvará nós das tuas mãos, porque o rei falou com ele: se vocês não adorar, não fizessem a vontade dele, seriam julgados na fornalha de fogo ardente. E eles vai dizer, no versículo de número 16, vai dizer assim: respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram-se ao rei Nabucodonosor: não aceitamos a te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nos pode livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas o rei, como ele era um homem muito importante naquela província, e todos teriam que obedecer ele, e por Daniel e os seus companheiros não ter obedecido, eles foram lançados na fornalha de fogo. Eles foram lançados, o rei lançaram eles. Só que o rei não sabia que dentro daquela fornalha Deus estaria com eles, que Deus ia estar com eles naquela fornalha.
Deus estaria ali com Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo de número 24 vai dizer assim: E então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitões: Não lançamos nos 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram: Sim, ó rei, verdade. Então, ele ficou espantado. O rei ficou espantado porque ele lançou Daniel e seus 2 companheiros na fornalha. E o que acontece? Lá o 4º homem apareceu. Por que o 4º homem apareceu naquela fornalha? Para livrar Daniel e seus companheiros, que era Deus, o Deus que ele servia, o Deus que o Daniel servia, chegou para livrar os 2. Deus me trouxe aqui para te dizer: Deus vai tirar você deste lugar. Deus, ele vai tirar você da mão do adversário, do inimigo. O inimigo, ele não vai ter poder sobre a sua vida mais. Você não vai fazer a vontade do teu adversário. O inimigo quer te prender, o inimigo quer que você faça a vontade dele. Mas o Deus a quem você serve, ele vai te tirar dessa situação. O Deus que você serve vai livrar você das mãos do adversário, deste inimigo, dessa situação do rei Nabucodonosor. Quem tá aí, como rei Nabucodonosor, querendo que você faça a vontade dele, Então Deus me trouxe aqui para te dizer que Deus, ele está com você nessa situação. Deus, ele está passando com você nessa prova. Você não está sozinho. E ele pegou, e ele viu que Deus livrou Daniel. Deus entrou para livrar Daniel dentro daquela fornalha. E o rei teve que reconhecer que Daniel, ele era um homem de Deus. Daniel era um homem de Deus. E ele diz no versículo 28, e falou Nabucodonosor e diz: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que o confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar-se os seus corpos para que não servisse nem o adorassem algum outro Deus, senão o Deus de Daniel. E por mim, pois, é feito o decreto, Então ali o rei teve que reconhecer e ele fez um decreto. Naquele dia, ele convida toda aquela província, todos os presidentes, todos os prefeitos, todos os grandes daquela região, daquela província, e diz para eles: a partir de hoje, Daniel, vocês adorarão somente o Deus de Daniel, porque hoje tem um novo decreto. Hoje está descendo um novo decreto, que somente adorará ao Deus de Daniel. Porque eles todos teve que reconhecer que o Deus que Daniel servia era um Deus fiel, um Deus verdadeiro. E ele disse, confiaram-se nele, pois não quiseram cumprir com a palavra do rei, preferindo entregar-se seus corpos para servirem a outro Deus, e a outro Deus, senão somente o seu Deus. E por mim, pois, feito isso o decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, e o que dissesse blasfema contra Daniel, e Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e a sua casa seja feita um monturo, porquanto não há outro Deus que possa os livrar como este. E então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então, depois que houve, irmãos, aquele decreto, Deus me trouxe aqui para te dizer que um decreto, Deus, ele está descendo para a tua vida hoje. Quem queria te escravizar não vai poder mais. O inimigo que queria te escravizar, queria te deixar nessa situação que você está vivendo, hoje Deus está descendo com um novo decreto. Não vai poder mais. Quem colocar as mãos em você, está colocando as mãos na menina dos olhos do Senhor. E Deus, ele te livra. Deus, ele entra e Deus, ele faz justiça. Deus, ele é o teu juiz, ele é o teu advogado. E o Senhor me trouxe aqui que através desse novo decreto, ele faz justiça. Quem estava se levantando não se levantará mais. Assim como Deus foi na vida de Daniel,
Deus me trouxe aqui para te dizer que hoje Deus ele está sendo na tua vida e Deus ele está descendo com um novo decreto dos céus. E ele disse que todos aqueles que tocassem na vida de Daniel, todos aqueles que tocassem na vida de Daniel, falassem qualquer coisa, seriam despedaçados. Que a partir daquele dia, todos teriam que respeitar Daniel naquele lugar. E a partir daquele dia, daquele momento, Daniel, ele virou, né? Ele virou ali um governador. Ele virou ali um governador, ele virou ali uma grande autoridade, né? E ele se tornou um homem muito próspero, né? A palavra do nosso Deus diz aqui que Daniel, ele se tornou um homem próspero e os seus companheiros que estavam com ele. Deus me trouxe aqui para te dizer que nunca mais, quem te tocava em você, quem queria te manter na prisão, quem queria que você o adorasse, fizesse a vontade dele, o inimigo que queria te prender, o inimigo que queria fazer que você fizesse a vontade dele, a partir de hoje o teu inimigo vai ter que se dobrar diante de você e reconhecer que Deus ele é na tua vida.